Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor e professor Luiz Roldan. Quero aqui nessa noite fazer um vídeo de um assunto que eu já queria ter feito há um tempo atrás, mas eu estava tratando de outros assuntos, fora também algumas questões pessoais minhas, trabalho, aulas, enfim, e outros temas que eu tratei em outros vídeos aqui. E hoje eu vi uma postagem que me acendeu novamente para esse tema que nós vamos falar hoje: atuações demoníacas em cristãos e não cristãos. Então é algo muito interessante nós falarmos disso, é algo que sempre ronda o pensamento das pessoas. Um cristão pode sofrer uma atuação demoníaca ou não? Ele pode ficar possesso ou não pode? Como seria isso? E nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Eu vou usar aqui o meu livro, esse foi meu primeiro livro publicado, chama-se Libertação Espiritual na Bíblia e na Prática. Libertação Espiritual na Bíblia e na Prática, pela editora Reflexão. Livro publicado em 2017. Você consegue achá-lo em diversos sites, inclusive da editora, e também em algumas livrarias. O que eu trato no livro? Eu trato o que é libertação espiritual, olhando com um olhar mais abrangente, mostrando que libertação não é só o expulsar de demônio, não é só o exorcismo, é uma questão até de um processo. E aqui eu faço umas análises hermenêuticas e exegéticas do tema, me baseio muito no Ministério de Jesus e trago algumas experiências que eu tive nesse Ministério de Libertação. Mas entrando aqui no tema em si, eu vou aqui ao capítulo 5 do meu livro, que eu falo de tipos de atuações demoníacas. Nós não vamos ver somente um tipo de atuação demoníaca. Quando a gente pensa em atuação demoníaca, a gente lembra da possessão. Às vezes acontece isso em cultos. Aliás, acontece em cultos? Não. Acontece de ser revelado isso em culto. No culto ali, ou num momento de oração, aquele demônio que já está na pessoa vem a ser, vamos usar aqui a palavra, desmascarado e expulso. Então nós vamos ver que não é somente essa atuação que acontece. Porém, fica uma questão: pode atingir o ser humano, o cristão ou não? Bem, existem vários tipos de atuações demoníacas. A primeira delas, eu vou começar sempre de uma que acontece com todos. Então, a primeira dela é a sugestão de pecados. Sim, a sugestão de pecados é uma atuação demoníaca. Nós somos tentados pelas nossas concupiscências. A Bíblia diz isso, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Nós temos a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Porém, quem que instiga, quem que sugestiona o homem a pecar? Exatamente o diabo, exatamente os seus demônios. Então você vai ter isso, foi com Adão, foi com a humanidade. Jesus foi tentado, só que como Jesus não tinha natureza pecaminosa, então ele não pecou. Só que nós, seres humanos, estamos sujeitos a cairmos em alguns pecados, naquilo que vem a nos chamar a atenção da nossa carne, seja através da própria necessidade carnal, hormonal, fisiológica, como também aquilo que atrai nossos olhos ou a soberba da vida. A sugestão de pecados, qualquer ser humano está sujeito a sofrer esse tipo de manifestação demoníaca. Ou seja, qualquer ser humano, cristão ou não cristão, ele vai ser tentado a pecar. O diabo, seus demônios vão sugestionar pecados para o ser humano executá-los. Perceba uma situação. A gente começa a entender que pecados são feitos e não são feitos pelo diabo. A não ser que você esteja possesso, a pessoa esteja possessa.
Mas a pessoa não estando possessa, ela faz porque ela quis, porque ela se rendeu àquela tentação, porque ela foi lá e fez. Ah, mas o diabo sugestionou. Sugestionou, mas não forçou. Não estou sendo advogado dele, nem quero. Mas a Bíblia nos mostra que quem faz as coisas são os seres humanos. Sugestionados pelo diabo? Sim. Influenciados pela sua natureza pecaminosa? Sim. Mas decidem fazer. Então, esse tipo de atuação demoníaca, todos nós estamos sujeitos a ela. A diferença é que o cristão ele tem uma nova natureza também, que será completada. Aliás, ele tem uma nova natureza e tem a imagem de Deus sendo restaurada em si, a qual essa imagem de Deus será restaurada quando o nosso corpo corruptível for revestido de incorruptibilidade. 1 Coríntios 15. Então você vai ter essa situação. A diferença do cristão é que ele tem o Espírito Santo para auxiliá-lo a não pecar, a impulsioná-lo ao que é bom. Enquanto o diabo nos sugestiona, nos impulsiona ao que é mal, o Espírito Santo nos impulsiona ao que é bom. Então a sugestão de pecados está aí como uma atuação demoníaca, que pode atuar em cristãos e não cristãos. Do outro lado, a gente tem uma segunda atuação demoníaca, que é o laço. No livro eu vou explicando o porquê desse nome, porque tem uma base bíblica para isso. E você vai... O que é o laço? O laço é uma armadilha. E na situação de atuação demoníaca, são armadilhas que os demônios tramam contra a nossa vida para que nós venhamos a cair nelas. Isso pode ser uma provocação, isso pode ser uma proposta que pareça boa. Por exemplo, nem toda porta aberta é de Deus. Se você vai... eu quero um emprego. Pô, Deus abriu uma porta de emprego para mim, mas eu não vou mais poder ir na igreja, não vou mais poder cultuar o Senhor com os irmãos, porque eu vou trabalhar 7 dias na semana. Deus nunca vai fazer algo que vai te afastar dele. Olha, Deus enviou uma pessoa para a minha vida, mas essa pessoa vai contra os parâmetros de Deus. Então não é de Deus, né? Essa pessoa te envolve em um relacionamento que vai contra os preceitos de Deus. Então não foi Deus que enviou. Então a gente vai chegar a propostas de emprego, sociedade, relacionamentos, enfim, várias coisas que podem ser uma armadilha para que você venha a entrar por um caminho que vai te afastar de Deus, ou então é uma provocação, é alguma coisa que venha te levar a fazer um erro, fazer um pecado, algo que vai trazer consequências para a sua vida física e espiritual. Então são armadilhas. Todo ser humano também está suscetível a sofrer esse tipo de atuação. A diferença é que nós, cristãos, temos o Espírito Santo para nos alertar e precisamos estar atentos com discernimento de espírito. Então nós precisamos estar atentos, mas todo ser humano pode vir a cair num laço do diabo. Uma outra situação aqui é a opressão. A opressão já começa numa categoria, inaugura uma categoria de atuações demoníacas que não atuam no cristão. Todo ser humano já foi ou ainda é oprimido. O que é opressão? É não permitir que você faça aquilo que você quer ou te forçar a fazer o que você não quer. A primeira opressão que nós vivemos na nossa vida é a opressão da nossa mente. O nosso arbítrio espiritual está em trevas, preso, para que não reconheçamos o Evangelho de Cristo, para que não sejamos salvos, para que não possamos entender a graça de Deus e nos render a ela. Então, quando a graça de Deus ilumina o nosso entendimento, nosso arbítrio espiritual,
nós somos libertos para poder crer no Evangelho. Então todo ser humano ele já foi oprimido. Outra questão da opressão. Você vai pegar pessoas que às vezes fizeram um trabalho de feitiçaria para ela, e ela às vezes está presa naquela situação, às vezes presa dentro de um relacionamento. Isso é uma opressão. Ela está presa ali. Então você tem pessoas oprimidas por coisas que lhe fizeram na sua vida, de uma feitiçaria, ou então uma situação tramada pelo diabo e que ela está oprimida, ela não consegue sair daquela situação por si só ou entrar em uma situação melhor por si só. Então são situações que acontecem. Um outro ponto aqui, outra atuação demoníaca é a enfermidade. Enfermidade e doença são coisas diferentes. Você percebe que em Isaías 53 diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Se ali fosse doença, o cristão ficava mais doente. Você vai perceber nos evangelhos que tem assim: e Jesus passou ali e curou muitas doenças e enfermidades. Para que vai colocar duas coisas ali? Se fosse a mesma coisa, se tivesse o mesmo significado. Doença e enfermidade, com coisas distintas. Você vai ver que muitas das vezes vai dizendo nos evangelhos: e Jesus expulsou o espírito imundo e o sujeito ficou curado. Ou Jesus curou ele e o espírito imundo saiu. Por quê? Porque a enfermidade tem raiz espiritual. Muitas das vezes nós vamos ver enfermidades, é aquela doença que faz tratamento indicado, mas a pessoa não fica curada. Então faz exame e não dá nada, mas a doença está lá. Então são coisas, às vezes até mesmo por obra de feitiçaria, a pessoa está doente. Só que é uma situação que não vai se instalar na vida do cristão. Então é diferente do não cristão. O não cristão ele pode ter uma enfermidade instalada na sua vida, e claro que Jesus pode quebrar, pode destruir, Jesus pode vir a libertar essa pessoa, como de qualquer atuação demoníaca. Um outro tipo aqui é a atormentação. Pessoas que são atormentadas. Nós temos alguns casos na Bíblia. Nós temos o filho da mulher Cirofenícia, onde ela diz: minha filha está terrivelmente atormentada por demônios. Você vai ter Saul, que era atormentado por um demônio. Então você vai ter situações que a atormentação são pessoas que às vezes existe algum tipo de problema, tá? Muita gente leva doenças psicossomáticas para o lado espiritual. Pode ser, pode não ser. Doenças psicológicas podem ter uma raiz espiritual e pode não ser, tá? Não vá levar que quem tem uma síndrome do pânico, uma depressão ou uma ansiedade pode, aliás, inevitavelmente é de cunho espiritual. Não, pode ser e pode não ser. Já aconteceu de eu orar uma menina que tinha síndrome do pânico, e ali Deus me revelou que havia um demônio, eu expulsei e a menina ficou curada. Era o caso dela, mas há pessoas que têm síndrome do pânico por alguma outra coisa, alguma outra raiz. A atormentação são pessoas que às vezes são atormentadas à noite. Eu conheci uma pessoa que ela era atormentada à noite, tinha muito sonho, muito pesadelo de um vulto meio demoníaco a perseguindo e até mesmo a segurando de noite. São pessoas atormentadas por espíritos demoníacos. A questão é: a atormentação também não pega em crente, porque já é uma atormentação muito grande na mente, já é uma atormentação de transtorno de vida, e isso não se instala no cristão. Por quê? Porque já é algo que está dentro da pessoa, e a Bíblia diz que o cristão ele é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nele, e onde o Espírito Santo habita, demônio não pode habitar.
Então é algo que não vai para a vida do cristão. Você tem, por último, a possessão demoníaca, ou a possessão maligna, como eu coloquei aqui no texto. Essa é muito clara, é a pessoa que fica possessa. A gente consegue ver isso em algumas experiências da vida. Você tem o gadareno, que na Bíblia é um exemplo muito, muito claro. Então, a possessão é quando a pessoa, naquele momento possessa, ela perde a sua consciência e sua direção. Então, nesse momento, sim, a pessoa cometendo algum pecado, pode-se dizer que não foi ela e foi o diabo. Mas a possessão demoníaca vem porque, de alguma forma, ao longo da vida ou por algum ato, foi se dado legalidade desse demônio entrar e possuir essa pessoa. Pode ser por uma questão cultica, uma questão de prática, de feitiçaria, que ela fez, ela participou. Pode ser diversos pecados na vida, e que foi abrindo espaço para o diabo entrar, e ele entrou. Então a possessão demoníaca também, o Senhor é poderoso, o Senhor Deus é poderoso para libertar, para tirar, para expulsar isso. E logicamente Ele vai nos usar, porque Ele nos deixou como canal para tal. Então são tipos de atuações demoníacas. Então, recapitulando, a sugestão de pecados e o laço pode vir sobre qualquer ser humano, cristão ou não cristão. Agora, a opressão só sobre não cristão, porque até a opressão da nossa mente, do nosso arbítrio espiritual, a partir do momento que o Senhor nos liberta e estamos firmes com Ele, nenhum outro tipo de opressão pode estar na nossa vida. A gente vai ter enfermidade, que é diferente da doença. A doença tem raiz física, a enfermidade tem raiz espiritual, e nós vamos ter isso somente se instalando em não cristão. Você vai ter a atormentação também para não cristão, e a possessão demoníaca acontece só em não cristão. Então, irmãos, no meu livro eu explico muito melhor, com muito mais detalhes. Aqui eu trabalho, vou deixar aqui o índice para vocês, vou falar aqui. Então eu faço a introdução, falo o que é libertação espiritual, a realidade da necessidade da libertação espiritual, entendendo o reino das trevas, orando por libertação espiritual de regiões, tipos de atuações demoníacas, que foi o que a gente falou aqui hoje, a ação da libertação espiritual individual, quebrando pactos, por que e como os demônios atuam em crianças. Aí tem outro capítulo que é os dons espirituais e a libertação, o perdão e a libertação, evitando que as atuações demoníacas voltem. Libertação é um processo, a certeza da vitória, e estou liberto, mas para quê? E o que eu faço agora? É o último capítulo. Então você tem aqui 14 capítulos falando sobre libertação espiritual, tá? Então, você que deseja adquirir Libertação Espiritual na Bíblia e na Prática, autor Luiz Roldan, tá? Procura aí na internet, você acha, inclusive no site da editora Reflexão, tá bom? Então, eu deixo aqui um abraço a todos que estão nos assistindo. Curte o vídeo, compartilha no seu Facebook, eu vou botar no meu canal, vai no meu canal também. Eu estou sempre divulgando aqui no Facebook meu canal. Se inscreve lá, você vai estar sempre ciente dos vídeos que eu estou postando, fora os que tem lá que eu postei anteriormente. Então peço essa ajudinha aí, me ajuda a divulgar, e que Deus abençoe sua vida, amém? E em Cristo nada
pode nos derrotar. Amém?